Antônio, muito obrigado. E agora nós vamos prosseguir com questões, perguntas do auditório. Eu já vou andando, você vai andando lá, né? Cuidado não tropeçar aí no Caetano, viu? Ele já falou para mim que vai fazer uma pergunta. Vai poupar hoje? Ó, coisa boa. É para fazer pergunta aí na frente, porque está filmando. Ah, sim. Então quem quiser ocupar o microfone, dá um pulinho aqui. Quem está filmando é melhor, então. Vamos lá, coragem? Coragem. Gilvana. Dizem que começar é mais fácil ou mais difícil, né? Primeiro, Jung, dizer que meu coração fervilhou aqui de alegria, matando saudade. 91, 92, quando eu tive a alegria de ser estudante na teologia lá no ITS do Jung Mossung. Aproveito para dizer que quem não teve ainda a oportunidade de ler todos os livros e todos os artigos do Jung Mossung, que se dedique e que comece, né, Libani? Jung, uma perguntinha. Eu experimento assim também que, de fato, quem aposta no catastrofismo, e hoje, através do método ver, julgar e agir, a gente começa fazendo análise de conjuntura, e muita gente, no final da análise de conjuntura, fala assim: nossa, a tragédia é tão grande, e aí infunde o complexo da pequenez ou o complexo da impotência, né? Isso de fato é um problema. E aí você assinalou a questão do outro lado da gente animar a esperança. Mas aí parece que são dois extremos que se tocam, porque tem muita gente de um lado que fica tentando animar a esperança, do outro lado tem os catastrofistas. Eu pergunto, e eu sinto também que um grave problema hoje é que tem muita gente de igreja ou de militante cristão mesmo, que está abandonando a questão de denunciar as injustiças. Porque se a gente não põe o dedo na ferida, por exemplo, hoje à tarde recebi um telefonema do advogado lá de Unai, que disse que está me processando porque eu gravei 2 pequenos vídeos com pessoas simples do povo lá da região, denunciando que grande parte do feijão produzido no município de Unai está seriamente envenenado. E a Café Unai agora estamos processando porque isso está diminuindo a venda deles, né? Então a perguntinha é isso. Denunciar as injustiças é algo necessário, facultativo? Como é que vai aí com essa questão de animar a esperança? É bom, muito bem. E a galera aqui da direita, ninguém vê? Vamos lá? Muito bem, Caetano. A minha pergunta é que quando a gente fala, a conversar sobre o concílio, fala-se muito pouco na mulher. A mulher no concílio, ontem, hoje e amanhã, como você vê esse lugar, se é que existe? Vamos lá? Vamos mais uma pelo menos? Para a gente poder passar a palavra para o Jung. E as mulheres não querem já reagir, não? As mulheres de hoje. Coragem. Tem 3 ruas, tem a... Ah, então vamos, então vai. Eduardo vai. Ah, não? Está funcionando? Tá. Eu tinha esquecido a pergunta do Manuel. Eu vou começar com Giovanni sobre ver, julgar e agir, catastrofismo e a injustiça. O método ver, julgar e agir, porque a gente fala muito, por ser muito simples. A gente precisa discutir primeiro como é que a gente vê. Há um problema, eu acho. Eu vou agora assim, levantar questões e vocês resolverem depois, tá? Por exemplo, se nós pegarmos o documento do
livrinhos e campanhas de fraternidade, é muito difícil entender um eixo. Porque ver vai numa direção, julgar vai em outra e agir vai em outra. Por quê? Porque normalmente você traz um especialista do tema. É como se tivéssemos um conhecimento em si sobre o tema. E na teologia da libertação em particular, porque foi daí que o pessoal pegou esse método, a primeira relação não é ver, julgar e agir. A primeira relação é prática e teoria, a dialética entre prática e teoria. A gente vê aquilo que é necessário para responder aos problemas da prática. Se a gente começa a olhar o drama da humanidade, a gente não vai nada. Porque isso não está conectado com o nosso problema. Então precisa definir qual é o nosso problema da prática e qual é o nível de abstração ou de conjunto de problemas que eu necessito para entender o problema. Então eu tenho que voltar. Se eu não volto ao problema, isso é um conhecimento abstrato, porque eu abstraí de problema real. Se eu só tenho problema real e não tenho contexto, também é um pensamento abstrato, porque eu abstraí do contexto. Então muitas vezes o nosso ver, julgar e agir é repetir textos ou falas de especialistas que falam para o público geral. Aí, o que eu faço com o meu problema? Mas nós não temos especialistas para... vamos ter que criar, gente. Hoje, quando se chamar assessores, olha, é para você falar sobre isso, mas para responder a essa pergunta. Então, quando me chamam, vocês dizem, qual é a pergunta que vocês querem? Você não começa a falar, vou devagando as coisas. E uma outra coisa importante, na verdade, quando a gente vê, a gente já tem umas certas posturas de julgar. Então, na campanha da fraternidade, um pouco semelhante, o que a gente tem na Bíblia? A Bíblia diz isso, mas a discussão da Bíblia, separada do problema contemporâneo, é muito longe. Até no máximo vai dizer para a gente lutar. Mas a gente já está lutando. Se não estivesse lutando, não estaria fazendo campanha. Então, reforçar a nossa convicção, mas não ajuda na iluminação. Eu acho que esse é um problema dos teólogos. Essa é a função dos teólogos. Eu acho que assim, nós, teólogos da libertação, temos uma falha, que foi a nossa dificuldade de forma inteligente escrever coisas que iluminem o presente, não o que a Bíblia diz sobre. O que a Bíblia e a tradição nos ensinam serve para iluminar o presente, o problema do presente. Se eu não conseguir discernir, eu lembro quando eu era estudante, no dicionário sobre teologia liberaciones, Frei Gorgulho, foi um professor que marcou geração em São Paulo, ele define o que é teologia. Teologia é discernir o espírito que move o mundo. Se esse espírito do fetiche ou da idolatria, ou o espírito é santo. Isso é teologia. Mas quando falo de sacrifício, ou de deuses pessoais, eu pensei seriamente em tentar fazer slides, mas eu não consigo fazer slides com imagem para falar de Vaticano II. Mas quando eu dou palestra sobre espiritualidade do consumo, as imagens dos shopping centers, a reação das pessoas diante de um Ferrari, a reação do público, nos ajuda a entender qual é o espírito que move. Isso é que precisa ser discernido. Então eu acho que nós temos um problema sério, na minha opinião, com o propósito da teologia. Daí, por que a gente não consegue gerar esperança e ficar no catastrofismo? Porque nós estamos num discurso genérico, grande. E esperança tem a ver com nossas possibilidades práticas. Ou a esperança, Deus vai resolver? É uma esperança que um autor chamou de expectante, a gente espera. Quando não, tenhamos esperança porque o universo inteiro caminha na direção da crucificação. Ótimo, então para que eu preciso fazer alguma coisa? Para que eu preciso arriscar minha vida se já está escrito? Essa é uma esperança que nos leva à expectativa, não à ação. Esperança enactante, que é o autor usa. Está discutindo para a educação, que a educação tem que gerar esperança enactante. E a religião é um pouco isso, processo educativo. Então, a esperança que nos leva à ação tem que ser uma discussão. O nosso mundo, aquilo que o experimento pode ser diferente. Eu já senti o gosto dessa diferença. Essa é a alegria. Nesse processo, é importante denunciar isso? Sim, mas conectado com o que nós podemos fazer.
senão a gente cai. Nós vamos ter alguns heróis, o resto olhando. Que pena, mataram ele. Tá. Aí mais um. E como é que gera movimento? Então, essa eu acho que a grande questão. Daí é um pouco o problema da hermenêutica. Olha, ninguém entra numa discussão de uma forma neutra. Sem postura diante da vida, a gente não entende texto nenhum. O pessoal que critica por ingenuidade e quer jogar inteiro fora, em vez de salvar o que dizer, há coisas ingênuas que precisam ser vistas, e há coisas que precisam ser resgatadas. Não serve porque é ingênuo. Na verdade, não quer dialogar. Porque o diálogo pressupõe que as duas partes queiram mudar o mundo. Se as duas partes, cada um quer provar que está certo, não tem diálogo, tem competição. O diálogo pressupõe que as duas partes têm a fé que o outro pode me contribuir. Humildade sabe que não sei. Tem coisa que não sei. Amor ao mundo que quer transformar. E a esperança de que as coisas podem mudar. São as características que Paulo Freire fala do diálogo. Tem uma frase do Jesus que eu sempre uso com o povo. Jesus mandou 72 discípulos de 2 em 2 e chega e deseja paz. Se o pessoal não quer, sai da cidade, bate o pó, tira a sandália. Isso é mandar para aquele lugar. Né? O evangelista não pôs porque era meio feio, entendeu? Né? Porque se o pessoal não quer nem a paz, não dá diálogo. É perda de tempo. Teorias podem convencer as pessoas, mas não convertem. Conversão não é resultado da argumentação teórica. Teologia são argumentações de convencimento, de esclarecimento, mas o desejo inicial de querer melhorar, querer ser bom, querer fazer, isso é anterior à teoria. Então, com pessoas que não estão afim, não adianta. Espera. Quem sabe a Deus tudo é possível. Mas perder tempo. Não dá diálogo. E depois, tem muitos meninos que escrevem na internet, faz barulho, mas quem lê, qual é o efeito? Também a gente dá muita importância às coisas interessantes. Tem coisa interessante que toca. Uma vez eu estava vulgando meu nome, e ele chega num site, um moleque que assim, mas me xingou assim, tá doidado. E é engraçado que ele citava meu texto para dizer exatamente o contrário do que eu estava dizendo. Eu não tinha entendido nada. E ele citou o texto inteiro. E quem ia dizer que esse cara é doido, porque ele dizia um negócio e não é aquilo que julga e diz. Quantas pessoas seguiam ele? Eu fui ver, 3 pessoas acompanhavam o debate dele. Porque você deve saber quantas pessoas entram, quantas pessoas deixam postar. Então, acho que olhar para coisa mais importante do que esse pessoal meio doido. Sobre mulheres. Esse é um problema. Foi aqui que eu disse, primeira vez me veio. O cristianismo nasceu porque 3 mulheres experimentaram a ressurreição, contaram para os homens, e os homens falaram coisas de mulheres. Eu lembro da primeira vez que me deu clique. O cristianismo surgiu por causa de coisas de mulheres. Isso foi tão forte que isso não foi apagado. Maria Madalena, a mulher que teve a primeira experiência, desaparece da história. E olha, convenhamos, a mulher que foi a primeira vez Cristo ressuscitado deve ter sido muito requisitado para dar palestras, conferências, testemunhos. Claro, por que some? Porque a nossa religião tem a coragem de colocar a verdade humana da igreja. Gente, tem que dizer, a igreja não é santa. A santidade da igreja consiste em reconhecer que são os pecadores. Então, o Vaticano fala pouco? Fala. A igreja tem dificuldade com mulheres? Tem. Vai levar tempo para ajudar mulheres? Vai. E por que isso continua católico? Eu não sou católico porque a igreja é santa. Eu tuitei esses dias. Saiu um negócio horroroso sobre bispos argentinos que sabiam da tortura. Um bispo que falou, olha, matar tudo bem, mas fazer desaparecer corpo gera muitas perguntas. Foi conversa de almoço com o Videla, um dos generais mais violentos. Aí
Eu tenho Twitter, quem quiser me seguir, @ meu nome inteiro. Eu retuitei esse link. Aí, obviamente, 70% dos meus seguidores são evangélicos. Obviamente, a pessoa ia xingar, a igreja católica, não. E eu não vou à minha igreja porque minha igreja é santa. Se a minha igreja fosse santa, não teria lugar para mim. Aí isso foi retuitado, um monte de evangélicos, que legal e pá. Para dizer, nós temos problema. Eu acho assim, sair da igreja porque a igreja tem problema é desejar uma igreja sem problema. É querer ir para o céu antes do tempo. E na igreja não vai ter, no céu não vai ter igreja, porque lá não precisa. Não vai perder, procurar lugar errado. Porque tem muitas pessoas que fazem críticas às igrejas, seja católico ou outro, pressupondo possibilidade de uma igreja sem pecado. É uma coisa para o partido, não é possível essa exigência, não exige santidade. Tá? E eu acho assim, então, nossa perspectiva boa é assim, esse documento tem inovações, tem forças para as vezes hoje. Tem problemas? Tem. Nossa igreja tem. O testemunho da igreja vai ser dizer publicamente, nós temos problemas. Porque nós vivemos num mundo da ilusão, da aparência da beleza infinita, da beleza eterna. Você pega gente de 60 anos, não se sabe se tem 30 ou 20. Esses dias a Vogue italiana colocou a filha da Ingrid Bergman, a filha do Ingrid Bergman famosa, tem 60 anos com cara de 30, photoshopearam ela. Isso, você gera uma ansiedade nas mulheres. Eu tenho que ser como essa mulher que tem 60 anos e não tem uma ruga. Aí botaram do lado a foto natural dela, um horror de ruga. Não é horror, é normal, só que nós vivemos um mundo das aparências ilusórias. Num mundo assim, testemunho cristão é não vender uma aparência ilusória da nossa igreja. Temos problemas, mas apesar disso, temos esperança que a igreja pode melhorar. E a minha confiança, a nossa confiança não é a igreja, é a misericórdia de Deus. Não somos anunciadores de igrejas. Somos anunciadores daquele que nos revela Deus como amor e misericórdia. Não podemos esquecer disso.